graça e paz, tudo bem com vocês? Tenham um bom dia, início da semana, segunda-feira, que Deus continue abençoando a sua vida rica e abundantemente. Segunda-feira abençoada. Segunda-feira é dia de quê? Bem, entre tantas coisas, também é dia de devocional para começar bem a nossa semana. Como é que você passou o final de semana? Espero em Deus que você tenha passado bem, né? Eu também tive bênçãos esse final de semana, né? Eu vou estar postando aí, se Deus quiser, hoje, de repente, ou amanhã. No sábado, a minha filha foi pedida em casamento, ali na Vila Dom Pato, né? Fomos lá, fizemos tudo nas escondidas, mas ela já estava desconfiada, mas foi muito legal, bem romântico. Vou postar aqui, segue aqui o Vida de Casal para que você possa estar vendo, vai ser muito legal. E também, ontem, né, já adiantamos tudo, fomos ver salão e agora já está fechado já para ter o casamento dela, né? Então, a segunda missão sendo cumprida. Eu tenho 3 filhos, tenho 2 meninas gêmeas, Estela e Stephanie. Stephanie já casou e agora a Estela vai estar casando também, se Deus quiser. E o Heitor tem 14 anos, então ainda tem tempo ainda. Amém? Então, meu final de semana foi bem agitado, né? E o seu? Como é que foi o seu? Conte aqui nos comentários e eu tenho certeza que foi bênção. Amém? Glória a Deus. Bem, queridos, antes de mais nada, eu quero pedir a você que siga aqui o nosso perfil Vida de Casal aqui no Instagram, no YouTube. Nós temos o canal Pastor Alex e psicóloga Adriana Magano. E coloque também, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar o nosso perfil, os nossos devocionais com outros casais que você conheça, para que eles também sejam abençoados, assim como você também tem sido abençoado. E é muito importante que você coloque ali no comentários, né, alguma coisa sobre o devocional, ou então coloque lá, muito bom, coloque o seu amém, seu ok, né, porque isso daí nos ajuda muito para que nós possamos estar levando mais devocionais para que possa ser alcançado por mais pessoas. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Então vamos para mais um devocional e hoje a chapa está meio fervendo aqui. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. O verso 11, ele vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria no sentido de expor os meus pensamentos, né, como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, adulto, ele fala, não é ser homem no sentido do gênero masculino, mas homem generalizado, no sentido de homem e mulher, quando de adulto, né? Logo cheguei a ser adulto, ou seja, homem, acabei com as coisas de menino. Bem, queridos, deixa eu dizer uma coisa interessante para você. A vida de todo e qualquer ser humano, não existe um ser humano que fique fora disso. Nenhum ser humano, ele deixou de passar por fases. E quais são as fases, pastor? Fase de criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Conhece alguém que tenha pulado essa fase? Ah, não, pastor, ele já nasceu adulto, ele nunca foi criança. É impossível. Ah, não, pastor, ele já nasceu já velho, já é idoso. Não tem como. Todo ser humano passa por esta fase. Esse é o ciclo vital da vida. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Esse é o ciclo vital e todos, ou seja, ninguém fica fora dela. Agora, para que possamos ter uma boa experiência de vida, nós precisamos viver bem nessas fases. Ou seja, claro que nem todos eles têm uma boa lembrança de algumas dessas fases. Alguns têm até traumas, seja na infância, seja na fase de adolescentes, né, por conta da criação, de alguma coisa que aconteceu. Outros que perderam os pais. Então eu não quero entrar no mérito da questão, mas dizendo que para poder ter uma vida adulta, tranquilos, precisam passar por essas fases. Sejam elas boas ou ruins, eles vão ter que passar por essas fases. Mas para que nós possamos ter uma vida boa de adulto, né, nós precisamos passar nessas fases, mas bem, vivê-las bem. É isso que eu quero dizer. Agora, entenda uma coisa, precisamos aprender
que todas essas fases, elas seguem o seu rumo. Seja ela ruim, seja ela boa, vai ter um momento que ela vai passar, porque ela é passageira. Você nunca vai ficar nessa fase. Ela vai chegar à fase de criança, daqui a pouco você cresce, vai adolescente, cresce, vai jovem, chega adulto e daqui a pouco vai a fase, né, idosa. Então você vai passar por ela. Nenhuma dessas fases elas ficam fixas e você fica nela e acabou. Não, você vai passar porque ela segue o curso. Elas são passageiras. A questão é quando resolvemos estacionar em uma delas ou antecipá-las. É aí que mora o problema. Em se falando do casamento, a situação é complicada, mais complicada ainda. Por quê? A pessoa casa, mas ela esquece que ela precisa seguir o curso da sua fase. Mas tem umas que ficam na fase ou umas antecipam determinada fase. Por exemplo, talvez a pessoa possa perguntar assim para mim, mas como assim, pastor? Tem alguns que antecipam a fase da velhice. Conhece alguém assim? Antecipa a fase da velhice, ou seja, são rabugentos, reclamam de tudo, nada tá legal, você não consegue agradá-lo, né? E muitas vezes são insuportáveis. Ninguém quer estar perto, claro que deles, né? Mas claro que não são todos assim, mas a maioria, né? Isso por conta da idade, os filtros são fragilizados, ou seja, quase nenhum. Aí a pergunta é, você conhece alguém assim? Desse jeito? Nesta situação? Outros, por exemplo, né, permanecem na fase. De qual fase, pastor? Na fase de criança. E olha que nós temos tantas reclamações de maridos e esposas que não saem dessa fase. Fase da criança. Sabe como a criança faz? Faz biquinho, fica de mal, choram à toa, são sempre dependentes do outro, só quer brincar e não leva nada a sério. Numa discussão só sabe chorar, sempre se faz de vítima e outras coisas mais. Bem, trazendo isso para o casamento, como eu já falei, você conhece alguém assim? Eu conheço, pastor. Você, às vezes, nunca utilizou dessas atitudes dentro do casamento? Em determinado momento você já foi como criança, em determinado momento você já foi como um velho rabugento? E aí? Já parou para pensar, já parou para analisar que muitos casamentos estão sofrendo porque nós estacionamos nessa fase ou antecipamos essa fase? Precisamos vivê-la, precisamos deixá-la correr o seu curso. Quantos casamentos estão tendo problema porque o cônjuge não cresce? Ainda não caiu a ficha que é um adulto, sabe? Por isso que Paulo vai dizer que esta fase infantil ela é passageira. Paulo vai dizer que nós não podemos viver a fase infantil de menino para sempre. Olha o que ele fala. Falava como menino. Como a criança fala, gente? Atropelando tudo, sabe? Fala coisa com coisa. Já viu como é que uma criança adolescente fala quando ela tá com raiva? Você não entende nada, irmão. Parece que tá falando uma língua. Meu Deus, o que você tá falando? Ainda mais quando ela tá chateada, quando ela tá aborrecida. Você não consegue entender. Ou então uma criança quando vai querer contar uma história para você, é porque o gato pulou da janela e depois o cachorro saiu correndo, aí o jacaré. Cara, você não consegue entender, porque criança muitas vezes emenda uma história na outra. Você tem que parar, olhar e, meu Deus, mas peraí. E agora, mas o que tem a ver o gato com o cachorro? Tá, e o jacaré? Por que o jacaré entrou aqui? Você tá entendendo? Isso é criança. Ou seja, nós entendemos quando a criança faz, porque é criança. Agora, como o casamento vai funcionar bem? Porque se continuar nessa fase de criança, qualquer coisa faz birra, qualquer coisa fica chateado, qualquer coisa fica aborrecido, se fazendo de vítima, chora à toa, vai conversar, só fala chorando, porque eu não sei, e a pessoa não entende, não sabe o que está acontecendo. Como o casamento vai funcionar bem se não há o diálogo? Gente, o diálogo é um fator fundamental para que o casamento possa funcionar bem. Se não há diálogo, não há casamento, não há relacionamento. E como criança, não tem como dialogar com criança. É difícil, é complicado.
A criança não entende. Então você tem que tratar como criança. Então criança você trata como criança. Mas entenda uma coisa, precisa de diálogo o casamento, precisa de perdão, precisa de coerência naquilo que você quer dizer. Se o marido ou a esposa continuar lidando com qualquer problemas que surge feito seu filho de 5 anos, onde vai parar o relacionamento? Ei, precisamos crescer. Nós não podemos ficar sendo sensíveis demais. Tem marido que pisa em ovos para conversar com a esposa. E tem esposa da mesma forma que tem medo de conversar com o marido. Ah, não vou falar nada disso não, que é para não dar problema, porque a minha paz, ela vale ouro. E aí o casamento vai sendo mascarado, vai crescendo de uma forma tão ruim, porque existem coisas ali mal resolvidas que não são resolvidas porque tem medo de falar um com o outro, porque não sabe conversar um com o outro. Qualquer coisa briga, qualquer coisa grita, sabe? Sai batendo o pé, aí entra pro quarto, fecha a porta, não quero conversar. Meu Deus, precisamos deixar de ser criança dentro do relacionamento, senão aonde vai parar o seu relacionamento? Hoje mesmo, quem está me ouvindo aqui, você já teve alguma atitude como criança? Coloca aqui nos comentários, né, uma atitude que você teve como criança que atrapalhou o seu relacionamento, que provocou alguma coisa ruim no seu relacionamento. Coloca aqui nos comentários, mas que você realmente depois percebeu e que você agiu como um adulto. Porque casamento, queridos, não foi feito para criança. Casamento não foi feito para menino nem para menina. Casamento foi feito para adulto. Casamento foi feito para mulher e para homem responsável. Amadurecidos. Não podemos ficar vivendo na síndrome de Peter Pan. O que é isso, pastor? É uma criança presa no corpo de adulto. Ou seja, é adulto, mas só tem atitude de criança. Não dá para um casamento sobreviver, não dá para o casamento viver com intensidade se os adultos, dentro do casamento marido e esposas, continuarem com esse tipo de atitude. Birrinha, briguinha, não, isso aí é com criança. Adulto resolve conversando, adulto resolve dialogando. Nem sempre as coisas que vão se falar dentro do casamento vai te agradar. Nem sempre as coisas que precisam resolver são legais de resolver, mas precisam ser resolvidas. Quantas pessoas que não resolvem problemas agora, deixam para resolver depois porque tem medo, usam atitude de criança. Aí daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, quando vai tentar resolver, o problema está enorme. E aí a crise, aí o problema dentro do relacionamento. Então, em nome de Jesus, pare de agir como criança. Pare de resolver, de tentar resolver as coisas como criança, fazendo birra, ficando de mal. Imagina, irmão, casais ficando de mal. O marido dorme no sofá e faz birrinha. E quando você fica de mal, só quem perde é o casal, gente. Poxa, quem é que tem relação sexual com alguém que está de mal? Não dá. Como é que você vai querer dar um presente para alguém que está de mal? Como é que você faz um programa com alguém se vocês estão de mal um com o outro? E tem gente que fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de mal. Que é isso? Vocês estão casados, vocês são adultos. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, eu discorria. Que é isso? Eu colocava, eu trazia a exposição dos meus pensamentos como menino. E como é que a criança não tem filtro, gente. A criança não tem filtro, se ela tiver que falar, ela fala. Eu falei mesmo, você é feio mesmo, eu briguei mesmo porque você é muito ridículo. Ele fala assim, a criança não tá nem aí. Desculpa. A criança, ela não tem filtro. Agora, você precisa entender que a Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca, ela pode trazer edificação ou pode trazer destruição. Então, a pergunta é, o que sai da sua boca? Quando as coisas estão boas, só sai coisa boa, quando não tem problema. Mas e quando há dificuldade? Quando a crise chega, o que sai da sua boca? A Bíblia, o versículo certo diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra pesada, de baixo calão, xingamento, palavras que machucam, mas apenas aquelas palavras que promovem a edificação e dá graça a todos aqueles que ouvem. E quem é que ouve a palavra que sai da sua boca? O teu cônjuge.
Então você não pode ser como uma criança sem filtro. Você precisa ter filtro para aquilo que vai falar. Ainda que você não pode agir por impulso, que criança age por impulso. Então, na hora do problema, na hora da situação, se nós fôssemos falar tudo aquilo que a gente quer, se a gente fosse, meu Deus do céu, não teria nenhum casamento aí de pé, até hoje não teria. Então você precisa ter pulso, controlar o seu impulso, para que você não possa falar uma palavra que machuca, uma palavra que traga mágoa. Não, é por isso que tem casamento se arrastando. E é por isso que eu digo para você que hoje em dia não basta apenas você dizer, eu tenho 40 anos de casado. Não tem como você pegar a bandeira e bater, não, eu tenho 40 anos de casado. Não, a questão é como você chegou a esses 40 anos de casado. Porque chegou aos 40 anos de casado, mas tá lá, né? A mulher tem medo de conversar qualquer assunto com o marido, que parece que é um senhor da senzala, ela tem medo. O marido não quer conversar nenhum tipo de assunto com a esposa, porque acha que vai começar a Terceira Guerra Mundial. É assim que você chegar aos 40 anos de casado? Não, aí não pode. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, eu prefiro ter um casamento que chegou aos 10 anos, mas chegaram bem, amável, a esposa tem aquela liberdade para conversar com o marido com a esposa, do que chegar aos 40 anos, ambos um estranho dentro de casa. Não, isso acontece por quê? Porque estacionaram na fase. Eu falei sobre estacionar na fase da criança. Então precisa eliminar essa fase. Comece a ter atitudes de adulto dentro do casamento a partir de hoje. A outra coisa que eu falei aqui sobre antecipar, né, a fase. Poxa, dentro do casamento tem marido que a esposa não consegue agradá-lo. Sabe, tem esposa que o marido não consegue comprar nada e nunca acerta. Mas caramba, eu não sei, mas ela também não fala, não dá uma dica para ele. Tem pessoas que vão passear, sabe, só arrumam confusão. Sai para poder se divertir, sai para poder tirar férias, mas lá nas férias, cara, o marido só arruma confusão, é rabugento, só tem atitudes, sabe, parece aqueles velhos, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Ou então a mulher reclama, mas isso aqui é chato, eu não quero isso. Meu Deus, antecipam a sua fase de velhice, né? E se tornam-se rabugentos, briguentos, nada consegue agradar. Se o marido vai tentar dar um beijo surpresa, para com isso, meu Deus do céu, sabe? Se o marido encosta um pouquinho para dar uma raladinha nela, o que você tá fazendo? Eu não gosto disso. Meu Deus, gente, vocês estão casados. Vocês precisam viver intensamente, alegria, precisam viver, não antecipar, ou seja, não estacionar na fase de criança para fazer birra e muito menos antecipar a fase de velho rabugento. Pelo amor de Deus, deixa que as fases seguirem o seu curso, senão seu casamento não vai resistir. Ok? Então, em nome de Jesus, guarde esta mensagem, compartilhe esta mensagem. Casamento não sobrevive se você estacionar na fase infantil ou se você antecipar uma fase de velho rabugento. Não dá! Não dá. Então se livre dessas fases que estão fora de ordem e comece a viver a sua fase presente de adulto, maduro, responsável. Torne-se o marido maravilhoso que a sua esposa sempre sonhou. Torne-se a esposa maravilhosa que seu marido sempre sonhou. É assim que Deus, ele criou o casamento para nós sermos felizes. E se você não tomar uma atitude, não mudar as atitudes, isso não vai acontecer. Porque não adianta eu estar aqui ministrando devocional, não adianta eu dar dicas para você, mas se você pega todo esse conhecimento, só guarda. Muito legal, que bom, guardou. E não coloca em prática. Então comece a colocar em prática. Veja quais são as suas atitudes que você está tendo dentro do relacionamento. Como é que você está resolvendo os problemas? Como é que você está resolvendo as crises? É como criança? Como é que você está recebendo as novidades, estratégias dentro do casamento? Você sempre reclama de tudo? Reclama... Quantas vezes você tem reclamado das coisas? Sabe, às vezes o seu elogio tem sido menos que as suas reclamações. Isso não dá certo, ninguém aguenta, né? Então comece a ter novas atitudes. E aí eu afirmo a você que o teu casamento terá um upgrade. Ou seja, você vai viver o relacionamento maravilhoso que você sempre quis viver, que você sempre sonhou. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche teus olhos agora, onde você estiver, e vamos interceder ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento eu quero agradecer a Ti por mais um dia que Tu nos tem dado, segunda-feira, início da semana.
Eu quero, Pai amado, neste momento, pedir a Ti que cada casal, cada cônjuge, Senhor, que aqui esteve ouvindo esta mensagem, esse devocional, que agora está participando desta oração, eu quero pedir a Ti, Senhor, uma bênção sobre a vida deles. Senhor, se existe algum cônjuge que estacionou nesta fase infantil, fase de criança, que Paulo diz, Senhor, que quando eu era menino fazia as coisas de menino. Então, Pai amado, essas coisas de menino já passaram, mas alguns insistem, seja marido, esposa, nessas atitudes. Senhor, isso vai destruir o casamento deles. Ou então alguns, Senhor amado, que não permitiram que o curso continue fluindo, mas anteciparam uma fase, Senhor, de velho rabugento. Eu quero lhe pedir, Pai querido, que em nome de Jesus, essas fases, meu Deus e meu Pai, elas se antecipadas, ela volte para o lugar normal. Se é, Pai amado, estacionada, que ela saia agora e seu filho comece, sua filha comece a andar. Saiam dessas fases, porque, Pai querido, é isso que destrói o casamento. Ajuda ele a ter atitude de adulto, ajuda ele a ter uma atitude, Pai amado, sim, Senhor Jesus Cristo, que vai trazer o seu relacionamento, o seu casamento para o sucesso, para o funcionar bem. Eu profetizo isso sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Quantas vezes, Pai amado, o casamento tem sido jogado à beira do abismo por causa dessas atitudes, Senhor. Então, em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de libertação e que teu filho e tua filha comecem a se mover, comecem, Pai amado, a prestar atenção nas suas atitudes e que haja mudança. Em nome de Jesus, eu profetizo a bênção sobre a vida de todos esses casais. Profetizo a prosperidade, Senhor, sobre a vida deles. Não apenas prosperidade financeira, mas prosperidade no romantismo, no relacionamento, no carinho, no amor, em todos os elementos que o casamento necessita para funcionar bem. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, receba esta bênção sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um devocional. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esta mensagem com outros casais que você conheça. Se essa mensagem fez sentido para você, então compartilhe. Deixar aqui o seu comentário. Fale o que você entendeu desse devocional, desta mensagem, ok? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada, cheia de prosperidade, de paz, de um casamento abençoado em nome de Jesus. Então, fique em paz e lembre-se, teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau.